Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, no cronograma de vocês eu coloquei que hoje eu ia dar uma aula normal, né? Ia continuar lá o nosso conteúdo. O que acontece? Eu pensei melhor e eu achei melhor não fazer isso, por quê? Porque eu sei que hoje vocês têm avaliação pra fazer e eu pensei que vocês não iam, assim, dar muita moral pra minha aula, né? Vocês iam assistir meio assim, né? Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi passar uma revisão hoje para vocês e também ler a prova com vocês para explicar os exercícios, né? De repente tem algum exercício que você pode achar confuso, né? Não tá confuso, a prova tá bem simples, mas às vezes, né, a gente lê e não entende. E quando alguém lê pra gente fica um pouco mais fácil, tá? Então é isso que eu vou fazer hoje, tá bom? Então a primeira coisa é a gente revisar o conteúdo. Eu vou ficar olhando pra cá porque eu tô com o computador aqui com a apostila, tá bom? Então, olha só, a gente começou com o plano cartesiano, distância entre os pontos, né? Entre pontos do plano cartesiano. Então, aqui, o que acontece? Quando a gente tem, ele vai dar, então, par de pontos pra gente colocar no plano cartesiano e calcular essas distâncias. Geralmente, as distâncias, ela vem, assim, pra gente calcular a área de algum polígono que vai formar lá. Então, você vai ter que saber a distância dos pontos para saber o lado desses polígonos. Às vezes vai vir como hipotenusas de triângulo, né? Então você vai ter catetos. Os catetos geralmente vão estar opostos, paralelos aos eixos Y e ao eixo X. E vai ser bem fácil da gente descobrir a medida deles, né? Então, e a hipotenusa? Como que a gente descobre? Bom, Teorema de Pitágoras, né? É o jeito mais fácil aí da gente descobrir medidas de hipotenusa, né? Então, esse módulo, ele é basicamente isso, tá? Então, vocês pratiquem como colocar pontos no plano cartesiano, tá bom? Ele é bem simples. Tem uma parte que fala sobre ponto médio de um segmento. Eu não cobrei isso na avaliação, tá? Vocês têm que saber, porque na vida tem que saber, né? Vocês vão aprender conteúdos que vão precisar disso. Mas nessa avaliação, especialmente, não vai ter ponto médio de um segmento, tá? Então, por enquanto, vocês podem, para hoje, né? Para fazer a avaliação, vocês não precisam ler isso agora, tá? Mas vocês vão usar isso na vida de vocês, né? O módulo 20, ele é relações métricas em um triângulo retângulo. O que são as relações métricas em um triângulo retângulo? Vamos lá na página 311. Na página 311, a gente tem um triângulo ali, lado A, B e C. Então, o lado A é a hipotenusa, B e C são os catetos. E aí ele divide, ele traça uma altura, que é H, e aí com essa altura ele divide a hipotenusa em M e em N. E aí lá deixa eu ver. Na página 313, ele coloca então pra gente, a gente colocou na verdade, né, as relações métricas, e isso vai ser muito importante que vocês vão usar para resolver um ou dois exercícios da avaliação, tá? Então tem que saber essas relações métricas, ok? Então dê uma olhadinha, lembra como que usa ela, tá bom? Então você vai ter lá um triângulo, ele vai estar pedindo, por exemplo, ele quer saber quanto que mede M. Então, você vai ter que olhar ali entre as relações métricas quem que envolve o M, tá? Pra daí você usar, ok? E aí... Tá. Vocês podem dar uma olhada também nos exercícios, tá bom? Eu não peguei exercícios que a gente fez, assim, eu não... Né, os exercícios que vocês vão fazer não são exercícios que vocês já fizeram, assim, no sentido de tá igualzinho, tá? Mas alguns estão parecidos, tá? Pode até, o exercício número 4 e número 5, vocês vão ver que são exercícios que tem o mesmo desenho que tá na apostila, mas eu mudei os números, tá? Mas então, o que acontece? Se você sabe fazer com um determinado número, você vai saber fazer com qualquer um número, né? Se você entendeu como faz, então você vai saber fazer com qualquer número, tá? Então, vejam os exercícios da apostila e façam de novo, ou se não quer fazer de novo, pelo menos reveja aquilo que vocês fizeram, tá? Pra daí vocês conseguir fazer tranquilo as questões da avaliação, tá bom? O próximo módulo, ele é o estudo da circunferência. Quando a gente falou de estudo da circunferência,
a gente começou a ver sobre as medidas de arcos na circunferência e o ângulo central. Então, ele deu o ângulo central, então vocês sabem, o ângulo central, geralmente a gente chama ele de ponto O, né, que ele tá no centro da circunferência. E aí, a gente tem os arcos, né, ó. A gente tem os arcos, e aí ele pede pra gente determinar a medida dos arcos. Então, a medida do nosso ângulo central vai ser exatamente a medida do nosso arco, tá? Então, vamos lembrar disso, tá bom? Vamos lembrar também de quando a gente tem um ângulo inscrito em uma circunferência, tá? Então, quando a gente tem um ângulo inscrito, esse ângulo, ele vale a metade do ângulo central, tá? Então, isso é importante, ter uma questão na avaliação sobre isso, tá bom? Revejam os exercícios que a gente fez. Como tarefa de casa tinha bastante, tá? Então, revejam aí. E aí, ele vai falar sobre potência... Ah, não, aqui ainda ele vai dar alguns casos, né? Dos ângulos inscritos, tá? Então, olha cada um deles, relembra como faz, tá bom? Olha aí na apostila de vocês. E aí, deixa eu olhar aqui qual página que vai ser. Ó, na página 325 tem bastante exercício, o número 2, tá? Tem 4 exercícios ali que vocês podem fazer, bem legal, tá? Pra vocês estudarem. Lá na página 326, ele começa a potência de um ponto em relação à circunferência. Então, lembra quando a gente fez potência de um ponto? Então, a potência de um... Eu fui olhar se estava na lousa ainda, mas eu já dei outro conteúdo pra vocês, né? Mas a potência de um ponto quando a gente tem, então, duas cordas na circunferência, lembra? A corda, diferente do diâmetro, ela não necessariamente passa pelo centro da nossa circunferência, tá? Então, a gente tem duas cordas, então a gente vai fazer a relação entre uma e outra, tá? Entre um segmento e outro segmento, então, que vocês viram aí, tá? Então, a gente multiplica, né? O segmento é igual à multiplicação dos outros dois, tá bom? Então, relembrem também aí como faz isso, tá? Em casa, na tarefa de casa da página 4... Não é tarefa de casa não, é exercício 2 da página 329. Vocês fizeram exercícios desse tipo, tá? Então, deem uma olhadinha nesses exercícios, tá bom? Tem dois jeitos, daí tem quando o ponto ele tá fora da circunferência, tem um jeito diferente de fazer, né? Porque daí a gente pega o segmento inteiro e depois metade dele, tá bom? Não vamos confundir aí como faz isso, ok? E aí, gente, era isso sobre circunferência. E aí a gente começou com a matemática financeira. A matemática financeira, ela não é o mais difícil. Talvez vocês pensem isso, né? Ai, matemática financeira é o mais difícil. Não é o mais difícil. Ele é o que você mais vai ter que pensar. Porque os outros têm uma formulinha, né? Ele dá uma receitinha ali do bolo e você segue. A matemática financeira nem sempre tem uma receitinha ali para você seguir. Ela tem um raciocínio para você seguir. Mas também, gente, não é nada assim mirabolante, tá? Lembra como calcula juros, tá? Juros simples, juro composto, ok? Multiplica ali a porcentagem que tá aquele juro. Pensa quando ele tá falando em desconto, pensa quando ele tá falando em prejuízo, quando ele tá falando de juros. Então, juros é algo a mais, desconto é algo a menos. Então, os juros eu vou somar, o desconto eu vou subtrair, tá bom? Então, pensa nisso, pensa no seu papel. Você é o proprietário, então nos juros você tá ganhando. Se você não é proprietário, nos juros você tá perdendo. Quando você ganha, você soma. Quando você perde, você subtrai. Então, pensa sobre isso, tá? É mais uma questão de interpretação, ok? E aí, eu vou ler com vocês, então, as questões da avaliação, tá? Para daí explicar para vocês o que vocês têm que fazer em cada uma delas, ok? Então, a número 1, ela fala o seguinte. Assinale o valor da área do quadrado de vértices A, B, C e D. Daí ele vai dar os pontos ali do A, B, C e D. Uma dica que eu vou dar para vocês. Desenhe um plano cartesiano e marca o ponto A, marca o ponto B, marca o ponto C e marca o ponto D. Constrói esse quadrado e acha o lado desse quadrado. E aí sim, você calcula a área dele, tá? Desenha. Talvez você não precise desenhar, talvez você é bom em olhar assim os pontos e saber a medida. Ótimo. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito visual. Olhando os pontos, talvez eu não consiga fazer
eu sou mais assim, tem que desenhar, sabe? Então, eu sugiro que vocês desenhem. Desenhem um plano cartesiano, tá? Coloca os pontos e veja o tamanho do lado do quadrado de vocês, tá bom? E aí, calcula a área. E aí tem a alternativa, né? Qual que é, então, a área do quadrado? 2, 4, 10 ou 25? Aqui não tem unidade de medida, centímetros quadrados, metros quadrados. Por que que não tem unidade de medida? Porque ele não tá falando, né? Se era em centímetro, se era em metro. Então, eu coloquei sem a unidade, tá bom? Vocês fizeram uma questão parecida com essa, tá? Em casa, eu passei para vocês fazerem em casa, eu corrigi com vocês, tá bom? Eu mudei os valores apenas, tá? Então, para quem fez aquela questão que eu passei em casa sobre isso, é só ver como fez e mudar os valores aí, tá? A número 2 fala assim: qual é a medida da hipotenusa de um triângulo com vértices P, Q e R? Então, ele vai dar lá o vértice P, o vértice Q, o vértice R. O P e o Q vão estar paralelos ao eixo X e Y, então você vai saber a medida deles e vai calcular a hipotenusa. Para calcular a hipotenusa, a gente usa isso mesmo que você pensou, que eu não vou falar, né? Que eu acabei de falar na explicação ali da revisão. Então, esse negócio aí que você pensou para calcular uma hipotenusa no triângulo retângulo, você vai usar para fazer a questão número 2, ok? Muito simples. A número 3, ele fala para você considerar um triângulo ABC abaixo. Então, é do tipo que vai ter o lado A, o lado B, o lado C, o lado M e o N e a altura, tá? Aqui não tá falando quem que é o A, o B ou o C, mas vocês podem completar aí na casa de vocês. E aí vai pedir para você determinar a altura H. Então, você vai olhar nas relações métricas do triângulo retângulo. Você não quer descobrir a altura? Então, olha qual formulazinha ali você vai precisar da altura, tá? De repente, para descobrir a altura, você vai precisar do B, do C. Então, antes você vai ter que descobrir o B e o C. Então, veja aí como que você vai descobrir eles, tá bom? Ok? O número 4 fala assim: considere que o ponto O representa o centro da circunferência. Determine o valor de alfa. Então, o ponto O, ele é o ângulo central. O ângulo alfa é ali do ângulo inscrito à circunferência, tá? Então, eu já expliquei para vocês quanto que mede o ângulo inscrito a uma circunferência, né? Em relação ao ponto central. Então, vocês vão calcular ali também, tá? Eu expliquei também na hora da revisão esse. A número 5 determina o valor de x, então esse aí é potência, tá? É aquela potência da circunferência, né? Que tá lá que eu expliquei, tem alguns casos diferentes. Deixa eu voltar lá pra vocês. Vai falar certinho pra vocês onde tá. Mas também a gente fez alguns exercícios. Ó, o exercício número 2, na página 329, vai ajudar vocês a fazerem esse, tá? Então, que é a potência em relação... a potência de um ponto em relação a uma circunferência, tá bom? Então, tá lá na página 329, acredito que aquele exercício vai ajudar bastante vocês para fazer esses. A questão 6, 7 e 8, elas são de matemática financeira. Então, olha só. A questão número 6, eu fiz um bem parecido com vocês. Na verdade, eu deixei para vocês fazerem em casa e eu corrigi. Não sei se foi na aula passada ou na aula retrasada. Acho que foi na aula retrasada. Ou pode ser na aula passada também, não lembro. Eu corrigi com vocês. O que eu mudei? Eu mudei o valor, eu mudei a porcentagem e eu mudei o mês. Eu só mudei os números. Então, para vocês fazerem, e eu mudei o nome da menina. Então, ó, Mariana emprestou certo capital a juros simples de 8% ao mês. Ao final de 7 meses, recebeu um montante de 2.552. Qual foi o capital inicial? Então, pensa, quanto será que ela emprestou para no final de 7 meses, aplicando 8% ao mês, ela ter conseguido 2.552, tá? Então, pensa aí, pensa no valor X, que ela aplicou 8%, em 7 vezes ela aplicou esse 8%, tá? Então, pensa aí. A número 7 também, a gente fez uma bem parecida, eu só mudei o que foi comprado e o valor. Então, ó, um notebook está sendo vendido por R$ 1.300 à vista ou 10 parcelas de R$ 150. Qual a taxa de juros acumulada na compra a prazo? Essa aqui, primeiro você vai ter que descobrir qual que é o valor dos juros. E depois que você descobrir o valor dos juros, aí você vai descobrir, então, a taxa de juros, tá? Então, vocês façam, primeiro descobre o valor e aí em seguida você descobre a taxa, tá bom? Também, bem parecida, tem uma que eu deixei de tarefa de casa para vocês fazerem, tá? E a última, que é a número 8, essa é a única que vocês vão ter que pensar um pouquinho mais, porque eu não passei nenhuma nesse
não nesse estilo, assim, eu já ensinei vocês, mas ela não é nenhuma questão que eu passei em sala e só mudei os números. Essa eu mudei a questão completamente, tá? Então, ó, em uma loja de instrumentos musicais, um violão é vendido a um preço X. Seu valor foi aumentado em 75%. Certo dia, o proprietário dessa loja colocou o violão na promoção e deu um desconto de 50%, resultando num preço final de R$ 210. Qual que é o valor de X? Então, o valor de X é aquele valor inicial, não é? Então, ó, em uma loja de instrumento, um violão é vendido a um preço X. Você tem que pensar que esse violão, ele valia um valor, aumentou 75% e depois diminuiu pela metade, deu um desconto de 50%. E ele foi valer R$ 210. Então, que valor é esse que eu aumento 75%, depois corto na metade, né? Pego 50% e fica R$ 210. Então, pensa, aí eu coloquei a alternativa, né? É o 240, é o 260, é o 400 ou é o 420? Se você não consegue pensar em como fazer isso usando X, por exemplo, pega esses valores que eu dei aqui, como eu dei na alternativa, um desses vai dar certo. Então, pega um desses valores, aumenta 75%, depois pega a metade dele e vê se dá os 210, tá? Vai dar mais trabalho, né? Porque você vai ter que fazer com todos. Mas é um jeito de fazer. Tá bom, gente? Então, é isso. A avaliação de vocês não tá difícil, como eu falei, são exercícios que vocês já fizeram em casa. Eu mudei só os números, algumas coisinhas. Esse número 8 é o único que vocês vão ter que pensar um pouquinho mais para fazer, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade, podem me mandar mensagem que eu ajudo vocês, tá? Se tiver alguma dificuldade em alguma coisa. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, eu quero que vocês me mandem os cálculos, tá? O que acontece? Às vezes você fez uma questão, você escreveu ela certinho, você fez os cálculos certo e chegou no final, o resultado deu errado por alguma coisa, uma coisa bobinha que você fez ali e que deu errado. Mas se o seu cálculo tiver certo, eu posso considerar alguma coisa, né? Eu não vou dar errado para tudo que você fez, né? Eu posso considerar um pouquinho. Mas para isso eu preciso dos cálculos. Então, se você não quer digitar os cálculos, se você acha que vai ser difícil digitar, escreve, faz no papel, tira uma foto e lá no plural mesmo, cada questão que você vai responder tem como você anexar uma foto. E daí você pode anexar ela e aí eu vou ver o cálculo que você fez, tá bom? Então, tentem fazer isso, ou digitado ou a foto, tá? Não manda foto no WhatsApp, porque senão vai encher de foto, eu vou perder. Manda lá no plural mesmo, em cada questão você pode mandar a foto da questão que você fez ali. Tá bom, pessoal? Então é isso. Tenham um ótimo dia, boa prova pra vocês. Qualquer dúvida, mandem mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? E tenham uma ótima semana. E aí na quinta-feira a gente continua os nossos conteúdos, tá? Então aquilo que tá no cronograma que eu ia dar hoje, eu vou dar na quinta. Aí o que eu ia dar na quinta, eu vou dar na sexta. E na sexta a gente deixa pra semana que vem, tá bom? Então é isso. Tenham um ótimo dia e até quinta-feira então, tá? Tchau!